Silvio Ronald Leitão. Quem é Silvio Ronald Leitão? Bom, como esse programa, essa gravação, tem de se tornar até a posteridade, eu não sei que tempo essa posteridade leva, eu poderia começar dizendo que Silvio Ronald Leitão é um terráqueo, que nasceu em Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, em março de 1935, filho de Olival Leitão e Maria da Glória Lima Leitão. Aí eu, com meus pais, fiquei em Barra do Piraí até 6 meses, não conheço minha cidade natal. E posteriormente morei uns anos no Rio e vim com 7 anos para Curitiba. E aí, daí para frente, com certeza me tornei um bicho do Paraná. Porque aqui em Curitiba foi onde fiz toda a minha vida, tive meus filhos, meus amigos, meus interesses. Tudo então está aqui em Curitiba, uma cidade que realmente eu adoro e tenho muito orgulho de ter escolhido Curitiba como lugar para morar. Mais ou menos seria isso. E o seu início no rádio, como é que o Silvio Ronald começou a trabalhar no meio radiofônico? Bom, eu quando era pequeno, 7 anos, 8 anos por aí, uma das minhas brincadeiras favoritas era jogar botão sozinho e irradiar os jogos de futebol. E passava tardes e tardes irradiando o jogo de futebol. Então já demonstrava ali uma certa tendência de uma coisa que eu gostava muito. Aí já tinha o clima da Copa do Mundo de 50. Mas isso foi antes, né? Uns 7, 8 anos antes. Eu era pequeno. A Copa do Mundo eu já devia ter uns 15 anos. Que, aliás, assisti a primeira Copa do Mundo, alguns jogos. Mas então, quando eu tinha 20 anos, um dia eu lembro, na Rua 15, ali na Boca Maldita, que nem se chamava assim ainda, encontrei o Zé Carlos Baraúna, que, para quem não sabe, era um excelente locutor, famoso na época, trabalhava na emissora. E conversando com o Baraúna, eu disse para ele, pois sabe, eu tinha vontade às vezes de fazer um negócio de rádio, eu acho que eu tenho jeito, não sei o quê. Ele disse, mas você quer mesmo fazer rádio? Eu digo, não, gostaria de ver se dá certo e tal. Então ele disse, então vem aqui. Aí me levou no edifício Mauá, onde funcionavam os escritórios da Rádio Colombo. E lá me apresentou, eu já conhecia assim de vista, mas me apresentou oficialmente ao Vinícius Coelho, que era o chefe de esportes da Rádio Colombo, na realidade chefe dele mesmo, porque só tinha ele, né? E a Rádio Colombo tinha 27 dias. E eu comecei a trabalhar no dia 27 de maio de 1950, e por coincidência, 27 de maio é o dia do aniversário do Vinícius, né? Coisa interessante. E aí a gente ia até Colombo, porque os estúdios ficavam em Colombo, e todo dia de tarde, quer dizer, isso em fase de experiência. Foi numa quinta-feira, fui quinta, fui sexta, fui sábado, domingo, o Vinícius já me pôs no ar, fizemos uma resenha esportiva, e ali foi, a gente vai aprendendo, vai tentando fazer a coisa cada dia melhor, mais certo, e fiquei na Rádio Colombo brincando de fazer rádio durante vários anos. Uma coisa que eu acho que seria interessante registrar, aos domingos a gente fazia a resenha esportiva. No final da tarde, no começo, na noite? De noite. Mas não transmitia os jogos? Não, só tinha esse programa de esportes e a resenha esportiva no domingo. Mas o importante da resenha é que nós, não nesse começo, mas pouco tempo depois, a gente chegava a dar assim, 100 e tantos, 200 resultados de futebol, pegando no lápis. Quer dizer, eu pegava um, Vinícius pegava outro, pegava outro, quando somava tinha 200. Quer dizer, hoje existem 10 caras para fazer isso, com 500, não sei o quê. Com internet. Dizer, a vida não era muito fácil naquela época. E você foi narrador desde o início? Como é que foi o seu primeiro jogo? Bom, a Rádio Colombo não transmitia. Um dia veio jogar aqui o Flamengo, por sorte, meu time, e veio jogar com o Monte Alegre, que era o campeão paranaense do ano. Isso foi em 55. Aí o Vinícius convenceu o Ronald Stresser, que era o dono da rádio, a transmitir o jogo. E o Ronald ficou com medo, né? Nunca tinha transmitido, meteu o troço de cara no ar, ele não quis. Então ele autorizou que a gente fosse ao campo, instalar a linha, a gente gravou, quer dizer, gravou no estúdio, né?
E a gente transmitiu lá Jorge Cury e Antônio Cordeiro, meio campo para cada um, né? E no intervalo o Vinícius falou com o Ronald e o Ronald gostou e autorizou o estúdio a pôr no ar. Quer dizer, o segundo tempo foi para o ar, o primeiro tempo foi gravado, né? E aí foi a primeira transmissão que eu fiz. Você e o Vinícius? Eu e o Vinícius. E no dia seguinte nós fomos lá conversar com o Ronald, nos chamou e tal, e ele disse assim, claramente: olha, gostei, vocês levam jeito, não sei o quê, só que tem um detalhe: Silvio, você vai ser o locutor, Vinícius, você é o comentarista. Então abortou a carreira do Vinícius. A carreira de cada um. De cada um, né? E até eu acho que definiu certo, porque o Vinícius foi um excelente... Como é que eram as condições técnicas daquela época? De gravação, de microfone? Era tudo bom para a época, em relação com hoje não dá para comparar, né? Eram aqueles gravadores, eu até nem lembro o nome. Volensac. Como é que é o nome? Volensac, uns gravadores grandes. Mas tinha qualidade? De fita. Para a qualidade da época, razoavelmente boa. E como é que vocês iam para Colombo naquele tempo? Era um carreiro. Não, isso foi durante algum tempo, porque depois transferiu-se o estúdio para Curitiba, para Monsenhor Celso, para o edifício Pugsley, o sétimo andar do Pugsley, né? Então, quer dizer, nós fomos para Colombo, acho que não chegou a um ano, 6 meses. Mas, Silvio, irradiar futebol, narrar futebol para o rádio naquele tempo, era uma aventura? Era amadorismo ou já era profissionalismo? Não, era amadorismo. A gente fazia porque gostava. Eu estou falando assim em relação ao Rádio Curitiba, né? Rádio Paraná. Claro que já Rio, São Paulo, centros mais adiantados, as coisas começavam antes, já existia mais profissionalismo, já existiam alguns locutores famosos, né? Mas aqui a gente foi começando. E na época, veja bem, na época prevalecia no Brasil o futebol carioca, porque a Rádio Nacional era o tambor da tribo daquela época, era o tambor do Brasil. O que a Rede Globo faz hoje, naquela época era feito pela Rádio Nacional. Isso explica o fato do Flamengo ser o time mais querido do Brasil hoje, porque a Nacional atendia todo aquele Nordeste, o Brasil inteiro, né? Então o Flamengo firmou raízes naquela época. Hoje você veja, o Corinthians, com a predominância do estado de São Paulo em todos os setores sobre os outros estados, o Corinthians vem ganhando corpo a cada ano, e se continuar assim, o Flamengo não ganhar os campeonatinhos, aí a coisa vai mudar um pouco logo. Mas você teve chance de trabalhar no Rio de Janeiro? Tive. Mais ou menos lá pelo ano 1963, eu achava que dava para ir um pouco mais longe, né? E eu levava alguma vantagem sobre alguns companheiros, não pela qualidade de locução, mas pelo fato de transmitir basquete, eu transmitia voleibol e entendia de vários esportes, né? Então eu fui ao Rio de Janeiro, conversei com o Avelino Vieira, que era o diretor executivo do esporte da emissora Continental, que se chamava Emissora Continental, que está em todas, cujo locutor principal na época era o Valdir Amaral, um dos grandes nomes do rádio esportivo do Brasil. E acertei com o Avelino Vieira de ir para a Emissora Continental. Só que cheguei em Curitiba de volta, já recebi forte pressão familiar para não ir para o Rio de Janeiro. E coincidentemente nessa época apareceu no escritório lá onde eu trabalhava o Jair Brito e o Lazinho, o Evilásio Vieira, dono da Rádio Nereu Ramos, que já havia me convidado várias vezes para ir trabalhar na rádio dele de Santa Catarina, na Nereu Ramos. E eu sempre dizia: Lazinho, eu não posso ir, tá? Eu estou estudando, tá? E eu estudava direito. E nesse dia ele apareceu lá e disse: olha, não vem com aquela conversa de estar estudando, que eu sei que você se formou, então agora você vai. E aí eu despedi uns dias para pensar, não sei o que, falei em casa, aí a pressão mesmo se materializou e eu resolvi atender os anseios de mamãe, né? E em vez de ir para o Rio, fui para Blumenau e não me arrependo, era uma excelente rádio, Nereu Ramos. Muito bacana o tempo que passei lá, junto com o Jair Brito, que foi dirigir a rádio, e eu para ser o locutor. Deixa eu só voltar um pouquinho, Carneiro, para pegar um pouquinho da história. Eu acho que esse depoimento do Silvio dos anos 50, do começo do rádio, é uma época importante. Queria que você descrevesse um pouquinho o ambiente de Curitiba, na época que você começou, e depois o ambiente do rádio no Paraná, e o rádio esportivo aí indo dentro de uma
de uma luta. Certo. Bom, o rádio esportivo, a partir daquele momento, com a entrada da Colombo querendo fazer alguma coisa, a emissora paranaense já fazia, com o Maurício Fruit, a Marumbi já fazia com o Rinaldo Cunha, a B2, né? Tinha o Ribas de Carvalho primeiro, depois o Mário Vendramel e outros, a Guairacá com o Rocha Braga, que é a figura inesquecível, né? Então, e começaram as rádios, a própria, logo depois também a Rádio Cultura, com a Luar Ribeiro. Então, você veja, eram 6, 7, 8 rádios transmitindo futebol. Então, mas era uma briga sadia. Naquela época, parece que o mundo era um pouco mais ingênuo, talvez, não sei, o melhor. São coisas que a gente não pode comparar, né? Um dia desse até esse negócio... O mundo era mais inocente. Mais inocente. Um dia desse eu estava assistindo na televisão o aniversário do Internacional e entrevistaram alguns jogadores daqueles mais antigos. E um deles foi o Cláudio Miro, um centroavante famoso, baixinho, fazia gol para burro. Então o cara perguntou para ele: Cláudio Miro, qual é a diferença entre o futebol de hoje, ou entre o jogador de hoje e o jogador do teu tempo? Ele parou um pouquinho, pensou e disse: bom, cara, os caras hoje são atletas e nós éramos jogadores de futebol. Não dá para comparar, né? Quer dizer, o jogador de futebol era uma coisa, o atleta é uma coisa, N vezes N, é diferente. Industrializado. Né? E a mesma coisa, quer dizer, a gente não pode comparar. O futebol virou de alto rendimento, né? Exatamente. Então ele tem que ser primeiro um atleta, depois jogador. Exatamente. E antigamente não se exigia do craque tanto condicionamento físico. A maior prova disso, Carneiro, é o fato que um jogador, vamos dizer, de meio de campo, né, que é o cara que mais corre, né, mais cadenciado, mas é o que corre mais, né? Os pontos, os troços dão pique, esses aí correm o jogo inteiro. Eles corriam 7, 8 quilômetros, 6, 7 quilômetros, jogador que corria bastante. Hoje eles correm 13, 14 quilômetros por jogo. Então você veja que é o dobro, né? Então o cara tem que ser o dobro, não digo o dobro de homem, mas o dobro da condição física. Mas como é que a narração do futebol no rádio era mais rápida antigamente? Era assim, o Rio de Janeiro era uma narração mais lenta. Os Cobras do Rio eram os caras da Nacional, Antônio Cordeiro e Jorge Cury, que tinha um vozeirão lindo, né? O do Valdo Cosi, né? Que para mim no Rio era o melhor. Ele era da Tupi. Ele era da Marinque Veiga, né? Depois foi para Tamoio. E naquela época eram esses aí. Depois apareceu o Alcei Camargo, apareceu o que mais? O Zé Cunha. O Zé Cunha era mais de televisão. E em São Paulo tinha uma gente muito boa. E na Jovem Pan tinha o Pedro Luiz, a dupla famosa Pedro Luiz e Mário Moraes, e eu considero o Pedro Luiz o maior locutor esportivo que o Brasil já teve. Se você analisar sobre qualquer aspecto que você analise, pela fidelidade, porque ele era fiel, ele não errava o jogador, pela situação da bola no campo, ele dizia: a bola está com fulano, tem fulano à sua direita, fulano à sua esquerda. Pô, ele falava ligeiro, claro. O Cosi não falava assim, mas o Cosi também transmitia em cima, só que omitia uma série de detalhes. O Cosi era mais poético, né? Mas era muito fiel também. Depois houveram outros locutores que era fácil você perceber o cara que irradia atrasado e o que irradia em cima da bola, né? O radinho de pilha no estádio acabou com a carreira de muito narrador, né? Atrapalhou a vida de muita gente, principalmente daqueles que não falavam tanta verdade, né? Irradiava outro jogo, né? Passa raspando atrás, pô, bola. Agora, o rádio daquela época, do rádio do Paraná, da época que você começou, digamos, dos primeiros anos, do grau de profissionalismo, da qualidade da narração, da cobertura que havia jornalística do esporte do Paraná. Ele foi crescendo lentamente, porque você veja, para qualquer coisa que se faça no nível de entretenimento, rádio, jornalismo, esse negócio, você tem que ter dinheiro, você tem que ter verba. Por exemplo, um cara se destaca, um locutor se destaca, você tem que pagar o camarada. E como todo mundo era amador, os donos de rádio não queriam que os amadores virassem profissionais, né? Não havia muito interesse. Mas aí o que ajudava a gente é o fato de ter 8 estações transmitindo. Então, exatamente, aí o camarada queria pegar um aqui, o cara disse: se eu perder esse cara, eu perco o patrocínio. Então aumentava, e aí a gente, sabe como é que é? Se virava, a gente da época, Silvio? Assim, olha, é meio difícil falar, Jota, porque veja o seguinte: o Brasil teve quantas mudanças de dinheiro, né? Mas vamos dizer, para o nível de hoje, o salário de um iniciante, assim, sei lá,
500, 600 reais, não passava. Era pouco, né? Não passava. E os figuras da época, citou o Rocha Braga. Eu vi um pequeno perfil, por exemplo, do Rocha Braga, do Maurício Fruit, do Vini Gonzer. O Rocha Braga, ele era da Guairacá, ele era um sujeito muito espirituoso, né? E até, porque eu não convivi, vamos dizer, intimamente com o Rocha Braga. Rio também, né? Isso eu não Parece sei. um curto período. Mas ele era um cara muito querido por todos. Mas ele era brincalhão, fazia safadeza para os outros, aquele negócio todo, né? E todo mundo gostava dele. Já o Ribas de Carvalho, com quem eu tive mais convivência, era um belíssimo locutor e uma pessoa mais séria, né? Machado Neto era outro que gostava. O Túlio Vargas foi bom locutor? O Túlio foi anterior à minha época, né? Dizem que radiava bem, né? O João Feder também foi antes de você? Feder foi antes. E o Maurício Fruit? Maurício, tive o prazer de trabalhar com ele logo no comecinho, quer dizer, 1 ano, 2 anos depois que eu estava... Não, 6 anos depois, na emissora paranaense. Ele tinha uma equipe, uma equipe cuja safra desse ano lá foi muito boa. Foi uma safra de onde saíram o Ayrton Cordeiro, hoje um nome de prestígio e excelente narrador, Antônio Cury, né? Olegário Filho, né? Quem mais que saiu daquela época? Eu tenho medo de começar a pensar e citar nome, que às vezes... Mas o Maurício era bom locutor? Ele tinha uma voz bonita, irradiava bem. Às vezes ele exagerava um pouco das brincadeiras, mas... O Maurício, não pelo fato de ter sido deputado, líder político, prefeito em Curitiba, mas eu convivi com ele também, razoavelmente, me pareceu uma pessoa muito inteligente, né? Ele era inteligente e uma pessoa que gostava de brincar, entende? A característica do Maurício, ele fazia tudo, ele fazia sério, mas com alegria. Esse seria o termo. E o Vini Gonzer? Bom, o Vili já é um profissional completamente diferente. O Vili é de Curitiba, é do Paraná, trabalhou um tempo aqui, foi para o Rio Grande do Sul, trabalhar na Rádio Gaúcha. Para quem não sabe, o rádio do Rio Grande do Sul é talvez uma das melhores escolas do rádio brasileiro. As estações de lá são sensacionais, são profissionais, e naquela época já eram assim. Tinha influência de rádios argentinas, né? E o Vili veio depois, voltou para Curitiba em 63, para a independência, tendo absorvido toda aquela profissionalização, toda aquela forma de agir. E implantou isso aqui. Quer dizer, claro que há uma diferença, né? Claro. O Vili era uma pessoa detalhista, ele procurava antever as coisas, ele não fazia, raramente fazia coisas de improviso. Ele chegava, tinha um jogo aqui, ele para fazer uma escala, ele não escrevia os nomes, ele pensava, entende? O negócio era feito no sentido de sempre obter o melhor resultado possível. Sempre tinha a razão de ser. A razão de ser, né? Era uma pessoa, e bom locutor, e hoje continua transmitindo, né? Em 2009, e tem a impressão que é o mais antigo locutor esportivo do rádio brasileiro. Em atividade, sim. E o Rafael Yatal, foi bom locutor? O Rafael, eu peguei ele em rádio, na Independência, comentando, já comentando. Em fim de carreira. Ele até já tinha parado e o Jair, o Elon trouxeram-no para substituir, se não me engano, o Maza, que tinha saído. Leandro, né? O Antônio Leandro era um dos comentaristas também. Mas o Rafael, gente inteligente e tal, surpreendeu como comentarista. Saiu-se bem. Saiu-se muito bem. Um excelente comentarista. Ele tinha bom ritmo, né? Ritmo, sabia e enxergava futebol, né? Ele falava muito bem. Sim, ele era uma pessoa... E os comentaristas? O Vinícius Coelho era o Papa na época. O Vinícius era o Papa, tinha o Maza, né, o Raul Maza, tínhamos o Antônio Leandro, que o Jota falou. Osmar de Queiroz. Osmar de Queiroz, da B2. Um comentarista que eu sempre gostei muito, tive o prazer de trabalhar com ele, morreu muito cedo, Osni Silveira. Excelente. Era um excelente, e pouca gente lembra às vezes dele. O Marcos Aurélio de Cáceres, da B2, era bom também, né? Era bom. O Marcos eu nunca trabalhei com ele, mas era uma pessoa que também entendia bastante. Agora, Borba Filho. É uma boa revelação, né? O Borba Filho, eu trabalhei com ele na Guairacá, 67, 68, por aí. E o Borba, por ter sido, quer dizer, ele era primeiro comentarista, mas ele já tinha jogado futebol, ele tinha íntima ligação com o futebol.
talvez fosse aquele que mais enxergasse o jogo. Foi técnico depois? Foi técnico. E o Machado Neto era muito bom também, né? Machado era bom, foi o melhor locutor daqui. Voz bonita, né? E inteligente também, fazia muita piada, muito trocadilho, né? Era a característica do Machado, né? Os locutores do Paraná, de uma forma geral, eram todos razoavelmente bons, né? Silvio, você trabalhou em Curitiba, trabalhou em Blumenau, trabalhou no Rio de Janeiro. Quase trabalhei no Rio. Viveu muito no Rio, sim, passou muito tempo no Rio, mas conviveu com grandes nomes do rádio brasileiro e do rádio esportivo brasileiro em particular. Que nomes você classificaria? Como é que você monta um time de uma seleção de futebol de salão ou de futebol mesmo de 11, assim? Quais são os seus nomes independente de locutor, comentarista? Independente, exatamente. Pedro Luiz seria um, né, como locutor, e do lado carioca o Duvaldo Costa, para mim o melhor de todos. Mário Moraes, um grande comentarista. Quem mais de rádio? João Saldanha. João Saldanha veio. O Rui Porto, você gostava? Rui Porto, aliás, tornou-se meu amigo. Rui Porto, a gente fazia, quando eu estava isso já na área de televisão, ele tinha, na grande área, tinha um programa que passava, foi o primeiro cara que passou os gols do Brasil inteiro. Isso, né? Tempo da Tupi. Outra pessoa que era um excelente locutor de televisão, esse aí já televisão, mas veio de rádio, Walter Abrão. Pessoa sensacional. Hoje é presidente do Tribunal de Justiça, não sei se ainda é de São Paulo. Ele foi político, né? Foi, Walter, ótimo. O Geraldo Zé de Almeida era de rádio, depois foi para televisão. E tinha um tipo diferente, né? Ele fazia aquele tipo, sei lá, mas animador. Não tinha a fidelidade. Esse era o problema. Como o Edson Leite, era um excelente locutor, empolgava, não sei o quê, mas se você fosse analisar, ele não era fiel, quer dizer, tem uma história gozada que ele radiou um jogo, não sei o que, atire gol, ele dizia assim, atire gol, fulano, disse o nome do ponta direita, disse o nome de um cara lá, fez, aí o Mário Moraes, fica do lado dele, fez assim com o dedo, fez assim com a coisa, e ele, aí começou, fulano, né, ponta direita, o cara assim, quer dizer, foi até o ponta esquerda, tinha sido o ponta esquerda, quer dizer, tinha muita bossa, mas não era tão... Não tinha compromisso com a verdade. Exatamente. O que você radiou mais, além de futebol? Turf, basquete, o quê? Eu radiei, basquete eu radiei várias vezes, inclusive Campeonato Brasileiro, várias coisas. Voleibol cheguei a radiar, uma vez, isso, mas também televisão, mas vale a pena contar, porque é gozado. Na TV Iguaçu, se não me engano. O Renato estava lá nessa época. E nós fomos radiar um jogo de exibição do, acho, Thomas Koch, um daqueles cobras da época, quanto, acho que o Micuim, o nosso Micuim aqui, o Ivo Ribeiro. Aí nós fomos, o jogo era no Círculo Militar, no ginásio do Círculo. Fomos colocar a câmera. Obviamente, com o futebol se colocava a câmera no meio do campo, a gente colocou no meio, né? Aí eu parei, comecei a olhar e alguma coisa não estava batendo, né? Para não ficar assim transmitindo. Aí alguém teve a dizer, que tal se colocar no fundo? Colocar, mas sem saber que se colocava, onde se transmitia. Nem sei se se transmitia já, né? Provavelmente sim. E aí, graças a Deus, colocamos no fundo para irradiar. E foi, mas, custou para chegar a essa. Você é turfista, né? Eu gostava muito de correr cavalo, tive cavalos de corrida, 2, né? 2 era muitos, né? Mas eu gostava. E uma época, o Luiz Renato Ribas, ele entusiasmo dele, disse, porque você irradia turf e tal. E tanto insistiu que eu resolvi tentar. E eu tinha facilidade de decorar, isso já era treinamento do futebol. Você tinha de decorar a camisa do clube, tal, a farda do cavalo e tal. E aí tudo bem, foi irradiar um par lá, saíram do lado de lá e binóculo é um elemento complicador, né? E os cavalos correndo e tal, e eu estava vendo, fulano na frente, estava transmitindo direitinho. Daí no Tarubã, a coisa fica aqui, a cabine, e os cavalos fazem a curva e vêm de frente. Aí quando eles viraram de frente, eu não sabia mais nada, né? Eu digo, e agora? Aí eu não sei o que aconteceu. Aí quando eu estava no fizinho, eu vi quem era e disse quem ganhou. Mas é horrível aquilo, é impressionante. Eu tenho a sensação de que foi você que contou uma história muito engraçada desses momentos inesquecíveis, que foi os Jogos Abertos do Paraná, alguma coisa assim, que teve um jogo de basquete e na saída a
jogadora pega a bola, vai lá e faz uma cesta contra. Não foi você? Não foi assim, não vi. E pitoresco, já que o Jota entrou? O que tem? Você lembra assim de coisas? Tem muitas passagens assim, engraçadas de futebol e de transmissão. Eu me lembro de algumas. Teve um dia, eu e o Vinícius fomos irradiar um jogo no Maracanã, Brasil e Rússia, no ano de 60 e pouco, né? 65. Então, o jogo comendo solto, tal, não sei o quê, e aí a bola saiu, tiro de meta para o Brasil, eu baixei a cabeça e comecei a ler o texto e escutei aquele barulho no Maracanã. Que naquela época o locutor levava todos... levava o texto, levava tudo, muitas vezes até fazia. E aí, no Maracanã, quando eu olhei, os russos estavam se abraçando, quer dizer, tinha sido gol da Rússia, mas tinha sido tiro... O que aconteceu? O Manga foi dar o tiro de meta, chutou na cabeça do russo e a bola entrou. Pior, para piorar a situação, eu perdi o gol, não transmiti. Quando eu olhei, o que aconteceu? Aí o Vinícius, que estava do lado, que não estava lendo a tela, também não viu o gol. Quer dizer, então, chegamos aqui, não me lembro que rádio, acho que era Colombo, o Jair, naquele jeito dele, deu-lhe uma branca, manda dois idiotas para o Maracanã, e os dois não viram o gol. O jogo acho que foi 1-0, 2-0. Né? Agora, transmitir jogo naquele tempo no Maracanã, jogos da seleção brasileira, era uma verdadeira aventura, né? Antes da Embratel, 150 emissoras de rádio. Existiam assim, eu não me lembro quantas, mas umas 20 cabines talvez no Maracanã, né? Cabines próprias, né? Com a televisão piorou porque começou a entrar a televisão. E a galera, né, a turma da geral, que éramos nós dos estados, transmitimos numa bancada acima das cabines de rádio. E as linhas telefônicas, né? As linhas para ligar no aparelho, eram todas embaixo daquela bancada. Então, às vezes, tinha 150, 180 rádios. Um dia eu fui transmitir pela Rádio Tingui o jogo Brasil, só o jogo de seleção, Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra. Foi logo depois da Copa do Mundo, né? Acho que foi em 59 o jogo do Julinho. 59, jogo do Julinho. Foi vaiado, porque não Exatamente. Bom ter gente mais moça que lembra bem. Então, eu cheguei lá, o rapaz que ia comentar comigo, que era de São Paulo, da rádio, eu acho que é Voz do Sertão, mas não tenho tanta certeza, era uma rádio de Ribeirão Preto, né? Aí eu digo, bom, vamos ter que achar aí, né, a linha, né? E meti a mão por baixo daquela bancada e bolo de fio, não sei o que, eu puxei um troço assim, quando eu olhei assim, a Voz do Sertão. Quer dizer, na primeira, eu puxei a rádio que era da gente. Isso é mais ou menos como ganhar uma mega sena acumulada, né, hoje, né? Então são coisas que não dá... Você imaginou, se eu não acho aquilo, podia estar até hoje lá procurando a linha da coisa. Tem mais histórias, tem uma história muito boa, eu com o Jota, nós fomos transmitir um jogo Curitiba e um time do Rio, no Maracanã, e o Jota se postava e ia ficar atrás do gol, né, para fazer lá o trabalho de entrevistas e tal, e depois atrás do gol. Mas o Jota, ele falava e eu ouvia. E eu falava e o Jota não me ouvia. Então, como é que o Jota ia entrar para fazer a parte dele? Então, nós combinamos que eu, com lenço branco, acenava. Porra, 600 metros de distância, 500 metros, que era longe. Então, eu parecia um louco. Aquela mão, né? E deu certinho, foi? Deu certinho, não houve falha, não houve nada. É que tecnicamente era muito difícil, né? Nós temos aquela experiência da final da Libertadores de 1968, no Pacaembu, Palmeiras e Estudiantes da La Plata. Vamos transmitir, eu e o Carneiro, aí para televisão no caso, mas vale contar, Palmeiras e Estudiantes, né? E chegamos lá às 7 horas da noite, quer dizer, não era hora de chegar, tinha que estar lá bem mais cedo, mas não foi nossa culpa. Atrasou o avião e tal. E não tinha lugar para transmitir. E o cara da Bandeirantes ali do lado, disse, mas é que instala? Eu disse, não sei, vamos ver. Daí tive a ideia, vamos pôr lá em cima da marquise. Subi na marquise do Pacaembu, vocês não têm ideia do que é alto aquilo. Fui lá em cima da marquise, por lá olhei, não dava nem para enxergar direito os jogadores e tal. Aí veio um guarda que cuidava lá de cima e não deixou. Não, você tem que descer, isso aqui é partindo tapa comigo, né? Eu digo, então, pelo amor de Deus, eu vim do Paraná para irradiar esse jogo e tal. Já que você não deixa aqui, deixa eu deixar o microfone aqui. Pode ficar, o microfone fica, daí tal.
E nós viemos depois de noite para Curitiba, né? Avião fretado, né, Carneiro? É, o avião da televisão, né? E aí, não sei se transmitimos no dia ou no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte, né? Dia seguinte. E pegou todo o som ambiente. Então foi só encaixar a voz da gente. Foi a melhor transmissão que fiz na minha vida. Só que nós aproveitamos e começamos a prever o que ia acontecer. Exagerar, dar uma debidu ali na história. Se você tivesse de dizer para os seus netos quais foram os 3 ou os 5 mais inesquecíveis momentos que você viveu no rádio, quais você selecionaria? Não é muito fácil fazer assim. Bom, a emoção do primeiro jogo, né? Primeiro jogo você não me esquece. Primeiro jogo você não me esquece. Então, como é que foi esse primeiro jogo? Monte Alegre e Flamengo. De Telemaco Borba com o Flamengo em Curitiba. Porque o Monte Alegre tinha público no estádio? Estava cheio. Porque o Flamengo, 55 o Flamengo tinha sido, acho que, tricampeão, né? Era o grande time. Era o campeão paranaense. Foi o campeão paranaense, com Taíco, não sei o que, era um timaço. O Cimar. O povo ia. Estava cheio. Dorival de Brito, que era o grande estádio ainda, eu acho que naquela época. E esse foi um grande jogo. O primeiro jogo que eu fiz da seleção, que eu não lembro qual foi, mas também é um negócio espetacular, né? Você vê a seleção brasileira jogando, né? Você viu muito a seleção, coisa rara, com Garrincha e Pelé junto. Vi com Garrincha e Pelé. Inclusive o sul-americano, né? Ali a gente fomos, eu e o Vinícius, para Buenos Aires. 59. Ficamos lá quase 30 dias, né? Só que a gente não transmitia, mas a gente fazia boletins diários para Colombo pela onda curta da Rádio Mundo de Buenos Aires. Muito bem tratado pelos argentinos. Esse foi o campeonato. Vocês iam no estúdio da rádio e faziam no estúdio da rádio. Foi que saiu aquela briga. Uruguai e Brasil, nós ganhamos de 3-0, 3-1, né? Foi, mas um jogaço também. Então esses jogos assim, esses momentos são inesquecíveis, né? Agora o Jota falou dos grandes momentos, você sempre esteve em grandes equipes de rádio aqui em Curitiba, né? A Independência, a Guaracá, Clube. Não, Clube eu nunca trabalhei. Colombo, né? Colombo, Independência, Guaracá. Eu diria assim, pela ordem, né? Porque o tempo da Colombo era um tempo um pouco mais para trás, quer dizer, então vamos dizer assim, baseado numa cabeça de hoje, você analisar o passado, quer dizer, o que se fazia mais parecido no passado com o que se faz hoje, foi indiscutivelmente quem fez foi a Independência. Claro. Independência, em 1 ano e pouco de rádio, de vida, ela transmitiu mais jogos do Maracanã do que todas as estações do rádio paranaense em todos os tempos. Nunca saiu um time de futebol de Curitiba, fosse para onde fosse, que não estivesse junto um repórter, um locutor, alguém da Independência. Quer dizer, é a coisa que o Vili implantou, trazendo do Rio Grande do Sul, e Jair também. Agora, a sua carreira foi relativamente curta, né? Por exemplo, eu estou há 45 anos, né, nisso. Você ficou o quê? 15 anos? Quando estou na rádio e televisão, deu uns 23, 24 anos. Agora, você acha que você se consagrou como narrador mais em rádio ou mais em televisão? Sei, Garneiro, é difícil isso, né? Porque as pessoas não vêm falar assim, né? É que você tinha um grande conceito como locutor de rádio. E de repente você se tornou o melhor locutor de televisão. Eu acho televisão mais fácil, né? Indiscutivelmente é mais fácil, né? E dizer assim, a imagem, o pessoal que vem de rádio tem dificuldade. Eu não tive porque... Você sabe a história do falso lento, que diz o jogador de futebol, Ademir Gaí, é o falso lento, né? Isso. O cara que é lento, mas, chega sempre na frente dos outros, né? E o locutor de rádio tem isso, eu era uma espécie de um falso lento. Eu não era desesperado, não, mas eu radiava em cima da bola. Muitas vezes eu antevia o gol. Isso eu gostava de fazer, né? Ele dizia, vai marcar. Quando ele dizia, vai marcar, 70% entrava. 30% errava, né? Aí a culpa era do atacante, não era? Claro, né? O cara que perdeu o gol feio, né? Você trabalhou, além de fazer futebol, de falar de turf, além de ser locutor esportivo, para cobrir várias modalidades, você também brincou no rádio em outras áreas. Aqui mesmo na Independência, eu lembro de um programa chamado Bossas e Outros Babados, que você tinha 6h30 da tarde, alguma coisa assim, e provavelmente fez outros também. Que outras experiências fora do esporte você teve?
Eu gostava muito de música, né? Gostava e gosta, né? Mas naquela época era a época da Bossa Nova, Certo. que no meu conceito e avaliação é a fase mais áurea da música popular brasileira, mais inteligente. Há quem não gosta, tudo bem, a gente respeita. Mas eu achava que a Bossa Nova era uma coisa sensacional. E aí o Jair sabia que a gente gostava disso, não sei o quê, e foi fazendo a programação da rádio e me convidou, você não quer fazer um programa de Bossa Nova e tal? Aí eu topei. E aí fazia tal, e sempre tinha gente, um que gostava também, né? E era uma coisa que me dava muito prazer fazer isso. Em Blumenau, na Rádio Nereu Ramos, o tempo que passamos lá, como eu fui contratado para transmitir futebol, eu era locutor esportivo, eu não posso ficar 22 horas por dia sem fazer nada, né? Então eu comecei a trabalhar em outras coisas na rádio, lá foi onde eu fiz mais coisas. Eu fiz até novela na Rádio Nereu Ramos. Eu lembro que era o avô, né? Avô de uma moça, da heroína lá da coisa. E um dia, rapaz, me deu uma tosse desgraçada na hora da coisa. Mas avô tem que tossir, né? Pois é, sorte que eu era avô, né? E aí, quando eu consegui parar de tossir, estava fora do script, e eu disse assim, essa tosse ainda me mata, tá? E aquilo fez um bom sucesso, porque para os caras que estavam ali perto, né? Agora, você tem passagens no rádio incríveis. Tem uma que você alugou um avião para irradiar um jogo? Aí tem a face negra e a face branca da história. Eu estava na Rádio Tingui, isso 59, 60 por aí, e na Rádio Tingui o Buluca, que era o chefe de equipe, me escalou para transmitir o jogo do Atlético com o Rio Branco, lá em Paranaguá. Era o jogo principal da rodada. Se vê, naquela época o jogo principal ia uma pessoa só. Aí eu fui, tudo certo, tá. Aí eu gostava de sábado à noite conversar com os amigos, tá, né, dar um bordejo por aí e tal. Eu não sei se eu me comportei mal naquela noite, né? Sei que quando eu acordei no domingo era 11h30. E para ir para Paranaguá naquela época você levava 3 horas de ônibus, né? E não tinha outra condição, né? 3 horas, meio-dia e tal, como é que eu vou? O ônibus não tem toda hora. E não tinha BR-277. Era a estradinha lá. Graciosa. Aí eu acordei desesperado, digo, o que eu vou fazer? Pode falhar num troço desse. O teu desesperado é isso aí que você está fazendo agora. Não, fiquei bem mais. Né? Aí, não, agora eu não estou porque eu já tive a solução. Né? Mas então eu lembrei, digo, táxi aéreo. Então eu liguei para o táxi aéreo e tal, acertei preço. O preço que eu paguei para me levar lá era muito maior que o meu salário, né? Aí meio-dia fui na rádio para pegar o material, o operador que não me viu ficou desesperado. O que você está fazendo aqui? Você vai irradiar em Paranaguá? Eu digo, não se preocupe. Eu não falei nada para ele. Peguei material, 3 horas estava lá, né? Quer dizer, então, o rádio era mais irresponsável. O fato de dormir, você não podia fazer isso. Mas também tinha parte da responsabilidade, né? Quer dizer, agora, só um detalhe. Você foi irradiar um jogo do Atlético em Paranaguá, só o narrador. E eu não tinha nem um repórter para fazer entrevistas, então? Não. E isso não fazia falta na transmissão? Claro que fazia, mas pouca gente levava, né? Isso aí, são 59, 60. Mas eram televisões pobres no interior, então? Eram pobres. Depois foi começando a pôr, né? Mesmo antes da independência, o pessoal já usava. Agora, a sua carreira foi curta como locutor, porque você foi vereador para o lado comercial, né? E como é que gostaria que você fizesse depoimento também, que é uma coisa importante. Como é que funciona essa engenharia comercial, que é o que o povo não vê, né? Mas é o que banca o funcionamento da rádio, da televisão, do jornal. O departamento comercial, obviamente, é aquilo que injeta o sangue nas estações, que é a grana dos comerciais vendidos. Tá? E eu, durante o começo da minha carreira, de certo tempo, eu comecei a perceber que o lado bom da coisa, em termos financeiros, era o lado comercial. Né? E comecei a trabalhar, pegar um patrocínio aqui, um negocinho ali. Mas depois eu comecei a levar mais a sério. Então eu fui gerente comercial de uma grande firma de representação de veículos de publicidade, de comunicação no Brasil, que era a MA Galvão, era a segunda do Brasil em tamanho. E depois eu passei para o Jornal do Brasil. Aliás, antes disso, eu cheguei a ser diretor comercial do Canal 6, né, no tempo do Walter Mazella, na televisão.
Então ali eu já tinha uma certa tarimba, tal, não sei o que. E, posteriormente da televisão, que eu saí quando foi comprado pelo Grupo Martinez, e aí eu fui para o JB, onde encerrei minha carreira aí no Casa, né? Fiquei 15 anos no Jornal do Brasil. E nessa altura, Carneiro, um nome muito grande. Era uma escola, né? Era o grande jornal do país na época, né? Claro. Era o grande jornal. Mas veja bem, eu fui deixando o negócio de transmitir rádio, porque era um negócio muito puxado. No tempo da televisão, televisão sempre numa situação difícil, eu chegava na estação 8 horas da manhã. E não posso nem dizer o que mais ela me falava toda manhã. Você tem que sair, senão nós estamos e tal, né? E eu saía às 8 e voltava 11 horas da noite para casa. E meus filhos pequenininhos, né? Com 5, 6 anos. Tal. Então eu digo, pô, continuar nessa batida aqui, eu vou acabar não vendo meus filhos crescer. Aí fui diminuindo, e como a outra área já estava financeiramente compensando, eu fui diminuindo. Inclusive você foi um dos que herdou, que lá na televisão você passou a transmitir os jogos, né? Exatamente. Mas eu não me arrependo. Até algumas vezes me chamaram, depois cansaram, né? Me chamaram para voltar, sim, volta, sei que, mas depois, sabe, Carneiro, não dá. Depois que você para um negócio, por durante um tempo, você voltar, é meio complicado. Agora, Silvio, depois você olha para trás, né? Você que já viveu um bom pedaço de vida, né? Você olha para trás, você acha que foi boa a experiência de ser radialista, de ter sido tudo que você foi? Ou se você, por exemplo, formado em Direito, partisse para a advocacia, ou para ser juiz, delegado, você seria mais realizado, mais feliz? Aí é meio difícil dizer. Eu fui, claro, uma família brasileira de classe média, sonho da mãe, do pai, mas mais a mãe sempre, é que a pessoa se forme. Então a minha mãe queria que eu estudasse, fosse formado. E o direito era a carreira que mais se aproximava com aquilo que eu fazia. Então eu me formei na faculdade de Curitiba, estudando à noite, e eu já trabalhava em rádio, já estava começando em televisão, não, televisão ainda não, rádio, e eu tinha um serviço público. Então tinha uma situação solteiro, uma situação razoavelmente... Aí eu pensava, vou começar a advogar. Quer dizer, vou ter que fazer 3 anos, 2 anos, sei o que, de estágio. Eu sei, mas eu falo como satisfação. Porque não. Eu, por exemplo, acho que a minha experiência de rádio foi maravilhosa. A minha também. Eu não trocaria a minha vida. E até porque trabalhar em rádio, fazer o que a gente fez, viver o que a gente viveu, era um sonho, né? Você vê que de pequenininho, 7 anos, eu já irradiava jogo, quer dizer, aquilo que eu gostava. E hoje, um detalhe... Depois que eu parei de radiar, eu nunca mais fui no campo de futebol. Então você não gosta mais de futebol? Sou louco por futebol. Sou louco por esporte. Eu vejo jogo de golfe na televisão, entende? Só que hoje eu sou mais seletivo, quer dizer, quando eu vejo o futebol brasileiro, o campeonato regional, eu não gosto mais. Aliás, já não gostava na minha época, né? Quer dizer, achava, não é que eu não gostava, achava que a gente tinha que passar para um outro patamar, né? Como se pensa hoje, mas ninguém tem coragem. Você no teu tempo, Silvio, eu sou um pouco uma geração antes da minha, nos anos 50 principalmente, como é que funcionava aqui o futebol com 8 times em Curitiba e um monte de times, 2 em Paranaguá, 2 em Ponta Grossa, 2 em Irati? Era animado? Era divertido ou era fraco tecnicamente? Como é que funcionava? Ele era bem inferior ao que se jogava no Rio de Janeiro, que era a sede, né, a principal, São Paulo, também Rio Grande do Sul e Minas, os 4 estados que sempre estiveram na frente e continuam, né? Mas é a rinha local, Carneiro. Qual é a força, na minha opinião, qual é a força que tem os campeonatos regionais? É que você vai a um jogo, o teu time ganha do time do teu colega de trabalho, no dia seguinte você vai tirar a sarro do cara. Por que o futebol carioca? É rivalidade, é você, né? E o Campeonato Brasileiro perdeu ou ganhou do Sport de Recife, você não conhece nem Pernambucano. Quer dizer que as grandes transmissões externas eram nas cidades em torno de Curitiba na época. Por isso que a Rádio Independência revolucionou pelo fato de ir para Rio, São Paulo. Sim, fosse para onde fosse time coisa. Os jogos locais era assim, a Independência tinha 4 repórteres, cada um cobria um time.
né? O Jota cobriu Curitiba. Eu cobri vários. Mas no começo era o Curitiba, se não me engano. Primeiro era Palestra e Britânia, depois era Favela. Começou. Mas daí Curitiba foi um upgrade. Mas tinha o Gilberto Fontoura, que era do Curitiba, o Gilberto, o Edson Luiz, o Danilo Dávila. O Edson Luiz era ferroviário. O Danilo era o Atlético, né? Exato. Então cada um cobria um time. Então faziam todas, até perdi meu fio. Eu peguei pelo fato de ser uma geração após a sua, e o Jota pegou essa parte também. Quer dizer, a nossa satisfação já não era mais só Rio-São Paulo, eram as transmissões internacionais. Que começou com a Rádio Clube, a B2, em 69, com o Jair de Brito e o Renato Massaro, que leva a cobertura do Curitiba na Europa. Então, uma coisa marcante. Dali para frente, né, com a equipe positiva, eu, o Hidalgo, o Lombardi, nós começamos a fazer a Copa do Mundo, né? Então era outro momento do rádio. Você já estava num estágio que o meu tempo não chegou, nós ficamos nem sul-americano a gente não chegava a transmitir na época, né? Por falta de patrocínio, por falta de coragem empresarial? Por falta de ambição, ou talvez por se reconhecer a própria precariedade, eu não sei. Porque o sonho sempre existiu, né? Eu aí gostaria justamente, nós temos mais uns 15 minutos ainda de conversa, e eu queria justamente aproveitar essa passagem de patamar aí para falar um pouco sobre a importância do rádio que teve no desenvolvimento do Paraná, mas antes de falar do desenvolvimento do próprio rádio, que desenvolvimento profissional teve o rádio do Paraná desde que você começou até hoje. Como é que você viu? Acompanhou isso? Bom, Jota, na época que, vou dizer, 100% do que a gente falou de rádio aqui foi o rádio AM. Isso. Né? Que era o rádio que existia na época. Ele existia era o mesmo rádio, mas outro canal de comunicação que era a onda curta, que era muito importante. Então, quando eu disse no começo aqui que a Rádio Nacional era o tambor da tribo, é porque ela tinha várias ondas curtas que entravam no Brasil inteiro. Uma das diversões que muita gente que gostava de rádio tinha naquela época era ficar sintonizando a estação da Suécia, não sei o que, tal, Inglaterra. Corujando, quer dizer, sapeava aqueles negócios fora. Então, o rádio aqui, a importância dele, e principalmente da B2, que ela a única estação que atingiu a coisa inteira. Então, eu acho que o rádio paranaense, as estações tinham sua área de atuação, obviamente, onde elas chegavam, quer dizer, eram limitados, né? Aqui tinha mais onda, mas a B2 era a estação conhecida, né? E ela influenciava muito. E eu acho que naquela época que começou a se fazer o futebol estadual, porque antigamente era só os clubes do Sul, depois entrou Londrina, Maringá, não sei o quê, foi uma tentativa, Cambaraense, Monte Alegre, o Jacarezinho, né? Tantos times bons que teve, era muito bom. É o seguinte, então, eu acho que foi não uma tentativa de se unificar o estádio, mas de se unificar o futebol, né? Se unificar o futebol do Paraná. E era uma tentativa que vinha dando certo. Uma tentativa de integração do Estado. Integração. Mas a partir da inauguração da rodovia do Café. Exatamente. Quer dizer, você tinha que poder... Em 1965. Exatamente. Então você vê... É relativamente recente, né? Estávamos indo bem, mas depois... falta o sangue, que é o dinheiro, né? Falta coisa que move, que é o dinheiro. Aí os times do interior, mesmo os da capital, um dia está bem, um dia está mal. Quer dizer, aqueles grandes é que mais ou menos sustentam uma coisa, né? Mas a importância do rádio aqui no Brasil é indiscutível, porque, claro, o rádio daquela época, hoje o rádio continua tendo sua importância, mas já é completamente diferente. É a FM hoje que manda, né? Uma curiosidade, como é que o rádio de Curitiba convivia com essa força do rádio nacional, da Rádio Marinho que veio? Essas emissoras, elas entravam aqui só através da onda curta ou vinham pelas ondas médias também? A nacional acho que vinha pela onda média, mas não era uma coisa tão certa assim. Então não era uma concorrência diretíssima? Não,
direta não, mas ela tinha força, muita vinham força. depois das 4 da tarde com a propagação. À noite elas entravam. Depois das 4 da tarde com a propagação do ar, aí elas começaram. O rádio local tinha o espaço dele. Tinha o espaço dele. E quando bem feito, não há dúvida nenhuma. O rádio local sempre influenciou, sempre foi condutor, formador de opinião. Eu acho que o rádio é uma invenção maravilhosa. Hoje, claro, o mundo caminha, é o negócio do jogador e do atleta, né? O rádio é o jogador, a televisão hoje é o atleta, né? Mas a grande crítica que se fazia, que se faz ainda até hoje ao rádio do Paraná, é que faltou muito profissionalismo no comando do rádio do Paraná. Exatamente. E por isso ele não teve uma projeção maior. Eu acho que isso também é certo, essa afirmação, Jota. Talvez os donos de rádio da época não tivessem os sonhos que aqueles que trabalhavam tinham. Quer dizer, faltou um sonhador, faltaram vários sonhadores. Faltou uma grande empresa de comunicação. Exatamente, aqui, que hoje isso existe, né? Hoje já. A RPC está aí. Mas naquela época nós não tínhamos. Eram rádios políticas, né? Tinha a rádio do grupo do fulano, e desgraçadamente depois já eram as rádios das religiões, né? Aí ficou uma coisa absurda, né? É política e religião. E nós, radialistas, fomos prejudicados, não acha? Exatamente. Tudo isso, todas essas modificações, quando tira o profissional do foco principal da questão, tende a fazer com que a qualidade do rádio vá caindo. Mas mesmo assim, apesar desses percalços, eu continuo achando que o rádio teve a sua época, fez o seu papel, e eu, modesta parte, devo ter contribuído com alguma coisa. E sinto muito prazer, viu, Carneiro, muito orgulho de ter sido radialista, e pena que a carreira não foi um pouquinho mais longa para contar mais histórias para vocês aí. Bom, eu na verdade gostaria de continuar conversando mais uma hora, mas infelizmente nós temos o nosso tempo fechado. Se você tivesse de descrever assim, o rádio do Paraná, ou a sua vivência do rádio ao longo desse tempo todo, como é que você descreveria em pouquíssimas palavras? Qual é a marca que isso tem na sua vida? Primeiro, me trouxe assim uma espécie de soltura no meu ser, né? Eu era uma pessoa tímida, assim, tal. Hoje não, desde aquela época a gente já é mais solto, e trouxe assim grandes influências, Jotas, no modo de vida da pessoa, no pensar, no abrir a cabeça, no conseguir fazer alguma coisa que você sonhava. Eu acho que tudo isso vai moldando a pessoa e as pessoas que trabalham no rádio. E o rádio também sempre influenciando, sempre levando coisas novas, noticiário, o esporte, a música. Isso faz parte, principalmente hoje, da população mais carente, né? Então, já que se fala tanto em parte e tal, eu acho que o rádio, ele pode mudar o rosto, pode mudar a sua fisionomia, mas ele sempre vai ser insubstituível, porque sempre haverá alguém que precise do rádio para a sua vida, para a sua satisfação, para os seus momentos alegres.